Jurídicas da UNAM e passo a palavra agora à Clínica Interamericana de Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e à Clínica de Direitos Econômicos, Sociais, Ambientais e Climáticos da Universidade Cândido Mendes. Essa honorável corte, gostaria de manifestar meu agradecimento em nome do Rodrigo, presidente dessa corte, a todos, e dizer da minha emoção de observar e acompanhar uma audiência pública andando pela América e especialmente no Supremo Tribunal Federal, porque há 10 anos eu escrevi na minha tese de doutorado sobre a Corte Interamericana como Tribunal Constitucional e hoje eu acho que a presença da Corte aqui é muito emblemática porque torna também e impulsiona que o Supremo trabalhe como uma Corte de Direitos Humanos. A prova disso é que a atual gestão citou mais de 100 vezes a Corte Interamericana em suas sessões. Então, a presença dos senhores e das senhoras aqui torna a nossa democracia melhor. Então, agradeço profundamente. A gente fala, eu me chamo Siddhartha Legali e a professora Carolina Cirilo, pela Clínica Interamericana do Núcleo Interamericano de Direitos Humanos da UFRJ, em parceria com a Clínica da Universidade Cândido Mendes. Eu vou dividir minha fala em 3 partes também, centrando nas perguntas da Guatemala de número 1, 3 e 5. Em primeiro lugar, se há um direito humano à democracia, quais os padrões normativos e jurisprudenciais e a proteção individual ou coletiva a essa questão. Diferente dos colegas que nos antecederam aqui, a gente defende que há um direito humano à democracia por uma interpretação literal e sistemática da Convenção Americana, porque está previsto expressamente na Convenção Americana. O núcleo duro da democracia, como foi um pedido da vice-presidente ontem nas suas questões, é justamente em 3 eixos. Primeiro, o preâmbulo fala na defesa de instituições democráticas pautadas na liberdade pessoal e na justiça social. Segundo, em termos procedimentais, as eleições devem ser autênticas. É o que está escrito no artigo 23. Essa honorável corte tem interpretado esse dispositivo, por exemplo, no caso Capriles, que tem um excelente voto adicional do Rodrigo Modrovic, e é um tema que vem da sua própria tese de doutorado. Eu acho que a gente precisa reforçar esse critério do que é autenticidade, e esse parecer consultivo vai ser muito importante nessa dimensão. Autêntico não é só o procedimento, embora essa seja uma dimensão fundamental. E, em terceiro lugar, chamo atenção para o que os colegas que já me antecederam também falaram, em relação ao artigo 29 e 30, porque a Convenção Americana fala de uma sociedade democrática e não só de instituições democráticas ou procedimentos democráticos. Isso significa que é necessário criar uma cultura democrática, não só com eleições com sufrágio aberto, periódico, universal, mas também a defesa de direitos fundamentais de caráter individual, coletivo e social, para que os diversos grupos sociais possam participar dessa democracia em pluralismo e exercer participação nas instituições e controle dos eventuais abusos nessa instituição. Esse é o núcleo duro de um direito humano fundamental à democracia que está presente no preâmbulo, está presente nos direitos e liberdades individuais, no artigo 13, está presente no artigo 29 e 30 expressamente. É só ler, tem uma interpretação literal. E, a despeito disso, gostaria de chamar a atenção também que o artigo 29 demanda uma interpretação da busca de fontes mais favoráveis e interpretações mais protetivas, o princípio pro persona. Ou seja, a Convenção Americana demanda que não se adote uma visão de que interpretar mais direitos para mais humanos seja tido como inflação, porque inflação é uma lógica monetária, econômica, do ter e não do ser. E a Convenção Americana está numa lógica do ser. Dito isso, quais parâmetros são importantes para proteger essa institucionalidade dentro de uma lógica da democracia representativa como um patamar mínimo, mas que deve ser expandido à luz do pro persona? Nós propomos 2 diretrizes, a partir de uma pesquisa da OEA
do Rubens Perina, muito interessante, que divide casos de alta voltagem e de baixa voltagem política. Em casos de alta voltagem, que já foram citados aqui, como Tribunal Constitucional versus Peru, teve uma postura superativa do então presidente da Corte, Antônio Augusto Cansado Trindade, de defesa de quando essa instituição está sendo corroída. Acho que esse é um caso emblemático, ou quando os juízes se manifestam contra um golpe de Estado em Honduras, ou quando na Nicarágua você tem uma tentativa de reeleição sucessiva, e também no caso Capriles, isso corrói a institucionalidade. Então, é papel da Corte Interamericana exercer o que eu chamo de uma atividade contracíclica, ou seja, ela é uma guardiã das condições para a democracia e proteger essas instituições que foram de livre escolha e de autodeterminação do próprio povo é um papel fundamental dessa honorável Corte, ou seja, é permitir que haja um grau de imprevisibilidade de quais grupos vão exercer a participação nessa institucionalidade e ainda o controle delas. Então, em casos de macropolítica, em casos sensíveis, o papel da Corte não é substituir, obviamente, as instâncias eleitas, mas sim proteger a institucionalidade para que ela possa expressar o pluralismo. Em segundo lugar, existem casos de baixa voltagem política, que não são menores. A gente chamou de baixa voltagem porque não chama tanta atenção, não viraliza. Mas é fato que, em termos sociais, que é uma demanda da própria Convenção Americana, você não pode restringir direitos sem respeitar as finalidades de uma sociedade democrática. É esse o critério? Lei, proporcionalidade e finalidade de uma sociedade democrática. Isso também cria uma cultura democrática. E aqui vem o ponto. É papel da Corte proteger os diversos grupos vulneráveis que, tradicionalmente, são alijados da participação nas instituições por monopresidencialismos, por captura das instituições e por diversas fragilidades nas instituições democráticas. Quando a gente pega os índices de democracia, salvo países pujantes como o Uruguai, a Costa Rica, em termos de qualidade de democracia, a maioria dos países se encontram num contexto de fragilidade democrática em termos qualitativos e em termos empíricos. E é essa atuação da Corte, em termos empíricos, de contribuir para a defesa que cada um dos grupos vulneráveis tenha voz, que é fundamental. Nesse sentido, aqui também a gente não está reinventando a roda. Observando a jurisprudência da Corte, é possível observar uma interpretação oficial da Convenção Americana, tanto pela Carta Democrática, quanto pela coisa julgada e interpretada de diversas sentenças, quanto pelos pareceres consultivos da Corte, que são interpretações oficiais que desentranham o sentido da Convenção Americana. O caso Iatama é emblemático por defender o pluralismo de um povo indígena que não encontrava possibilidade de participação nos partidos oficiais. O caso, por exemplo, Chucuru, também de assassinato de direitos políticos de povos indígenas. Então, uma democracia que não permita a participação plural não é uma democracia. Para uma democracia ser verdadeira, a nossa proposta síntese desse ponto é que essa democracia precisa ser garantista de direitos para que crie uma cultura democrática que dê suporte a essas instituições. E ainda, que essa democracia seja uma democracia antidiscriminatória. Porque se ela não é uma democracia com participação de mulheres, como no Margarida Alves, como no Maria da Penha, com participação dos povos indígenas, com participação da população negra, ela não é uma democracia de verdade. Com isso eu encerro e reforço a ideia de que a gente precisa produzir mais direitos para mais humanos sempre, porque esse é o critério interpretativo da Convenção Americana, inclusive em relação à democracia. Quer complementar? Então, é isso. Estou satisfeito e devolvo a palavra. Muito obrigado, professor Siddhartha. Muito obrigado à representação da Clínica Interamericana de Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Clínica de Direitos Econômicos, Sociais, Ambientais e Climáticos da Universidade Cândido Mendes. Passo agora a palavra às universidades